Hoje nós vamos ouvir esse trecho de Provérbios que vai abordar o tema amizade. Um tema muito fácil para nós, né? Todos nós temos amigos. Mas uma teologia da amizade é importante também ser dita e comumente, né, ela não é abordada em nossas igrejas, não tem muito espaço para isso. Mas graças a Deus por essa oportunidade, então, em que nós vamos falar sobre esse tema. Porque nos nossos dias, as relações de amizade, elas têm uma métrica muito peculiar. Nós olhamos os filtros e as fotos nas redes sociais, tudo perfeitamente ajustado, selecionado ali. Existe uma visão higienizada da amizade no nosso contexto social. A definição moderna de amizade, ela vai nos dizer que você deve prestar um apoio incondicional ao seu amigo. Aí tem as curtidas, as validações passageiras, os tapinhas nas costas, a concordância sobre qualquer decisão que aquela pessoa tome. É como quem diz, quem ama não contraria, quem ama apoia o seu amigo. O fulano de tal ali é meu amigo, né? Eu dou para ele o apoio incondicional em tudo que ele faz. E eu sou considerado, por isso, um bom amigo. É uma ideia de que nós criamos para nós uma câmara de eco, onde ressoa aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer ouvir também. O ser humano, ele está tão egocentrado, por vezes tão narcisista, que nós atraímos pessoas à nossa própria imagem e semelhança. Pessoas que são comuns e os mais parecidos conosco possível. E aí, com isso, a gente monta um circo ao nosso redor, muitas vezes. Montamos um teatro, onde todo mundo sorri, dá tapinha nas costas uns dos outros, bajulamos as pessoas para sermos bajulados, agradamos as pessoas para sermos agradados também. É uma troca. É aquela ideia de que apoiar alguém significa validar todas as ações que essa pessoa faz. E eu não posso causar nenhum desconforto emocional nessa pessoa, porque senão eu não vou ser um bom amigo. É um fato, é uma constatação. E o resultado são amizades efêmeras, passageiras, anestesiadas e, por vezes, superficiais também. Aí nós vamos aqui para o livro de Provérbios e a Bíblia Sagrada, especialmente nesse livro e nesse tema, ela coloca essa lógica toda de cabeça para baixo e bagunça completamente. Ela nos traz um confronto aqui muito sério e vai muito ao encontro do que falei e citei brevemente lá no nosso último retiro, de que quando nós somos jovens, a amizade é como um grande transatlântico. Cabe um monte de pessoas, mas é superficial. E com o passar dos anos, as amizades estão mais para um submarino. Cabem poucas pessoas, mas vai mais fundo. Então nós vamos ler aqui, entender um pouco sobre a amizade segundo Provérbios, a verdadeira amizade aqui, que necessariamente vai exigir atrito e confronto. Eu separei alguns textos aqui como base, se você for rápido no folhear aí, pode acompanhar. O primeiro tem Provérbios 17. E a palavra de Deus diz: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce um irmão. Provérbios 27, você pode ficar nesse capítulo, tem mais versículos aqui. 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Olha lá no verso 6 desse capítulo 27. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Olha só no verso 9 desse mesmo capítulo 27. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Capítulo 27, ainda no verso 17. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Veja como é contra-intuitivo para nós, para a nossa cultura, ter um amigo pacífico que não aumenta o tom de voz para nós em nenhum momento, não nos corrige. É estranho a gente
pensar que isso é um problema. O que nós percebemos é que aqui pode existir uma falha moral gigantesca. Literalmente, o texto está falando sobre covardia. No capítulo 27, no verso 5, diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Um amor encoberto. Veja só isso. Nos chama a atenção aqui, praticamente, no capítulo 27, como um todo, que um provérbio vai nos mostrar dois paralelos entre a repreensão aberta e aquela repreensão que é um amor encoberto. Melhor, a falta de repreensão, melhor dizendo. Um amor encoberto. Ele vai dizer: o sábio não diz que o amigo é gente boa aqui. Na verdade, ele diz assim, amor encoberto, um amor que não aparece, um amor que é recolhido por outra pessoa. Ou seja, esse amigo que é gente boa, que é camarada, que é muito querido, em algum grau ele ama sim, mas o amor dele não corrige, o amor dele não lapida, o amor dele não está interessado no crescimento no outro, o amor dele não é bom para com o outro. Um amor que existe apenas na teoria, ele é moralmente inútil para nossas vidas. Quando uma pessoa querida está prestes a tomar uma decisão, como diz, colocar os pés pelas mãos ali, e nós ficamos em silêncio, nós estamos sendo esse amigo gente boa, esse amigo queridão, que não quer, em hipótese alguma, criar um clima ruim, não quer, em hipótese alguma, criar um desconforto. No fim das contas, ele pode estar pensando ali: essa pessoa não vai mais gostar de mim? Isso vai ter uma ranhura na nossa amizade, eu não posso confrontar o meu amigo. Na verdade, eu devo até apoiar o que ele está fazendo. Aí sim eu vou ser um bom amigo. Que perigo é o amigo gente boa, né? O amigo queridão, que aos nossos olhos carnais inicialmente parece ser muito bom. De acordo com Provérbios, esse amor encoberto é um ato de egoísmo, disfarçado de educação, disfarçado de uma polidez. O amigo gente boa, ele se recusa a entrar em conflito. E não por amor ao amigo, mas porque muitas vezes ele quer proteger a si mesmo. Um micro exemplo disso, muito comum, é aquela pessoa que está com alface no dente. E você não quer constrangê-la porque ela está com alface no dente. Você prefere deixar que ela fique sorrindo na frente de todo mundo com feijão no dente. Mas você não quer dizer, cara, olha só, te liga, está com alface, por favor, pode tirar, vai dar uma escovada no dente, sei lá, enfim. Nós somos polidos demais, bonzinhos demais. Eu não quero envergonhar essa pessoa, não quero constranger essa pessoa. Isso é só um pequeno ato de covardia. O amor verdadeiro, ele anda de mãos dadas com o risco de corrigir o outro. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Veja só que interessante isso. Feridas leais. Aqui parece uma expressão que vai validar e legitimar um relacionamento tóxico. Um amigo abusivo. Mas será que é isso realmente? Porque ferir alguém por gosto vai contra a nossa definição de amor, nossa definição de cuidado, nossa definição de carinho. Então fica a pergunta: como separar o amigo que fere com lealdade de uma pessoa que é cruel e crítica? Como a gente pode fazer isso? Vejam esse termo, os beijos enganosos, que está no versículo. Normalmente ele está associado aqui a um afeto profundo, a um carinho. Beijos, um ato de carinho, um abraço. Até no início eu estava falando pro Luciano ali, né, aquele abraço de político, que o cara nem chega perto e dá uns tapinhas nas costas, assim, né, um sorriso, assim, né, não se envolve com a pessoa, não sentiu falta da pessoa. Mas quando essas demonstrações de afeto e carinho se tornam bajulação, aí elas viram uma ferramenta de manipulação. E aí é que acontece o engano. Dizer exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que agrada e que tu sabe que a pessoa gosta, com o intuito de ganhar a pessoa para ti.
com o intuito de fazer com que ela te defenda, com que ela faça aquilo que tu quer que ela faça. São os beijos que escondem os desdém. Nesse ponto nós temos que ter muito cuidado. Eu lembro quando trabalhava numa empresa, tinha algumas pessoas que chegavam do nada, assim, tu não conhecia a pessoa, nunca viu na vida, e diziam, ô Gu, tu pode não sei o que lá, não sei o que lá. Gu, cara. Ô Guto, tu vai assim, Guto. A minha esposa me chama de Guto, Gugu. Ô Gugu, tu vai não sei o que lá. Assim, pai, me soava tão falso, tão superficial. Cara, me diz Augusto. Eu nem te conheço para estar me dando apelido tão carinhoso assim. Parece que a gente é super amigo, que a gente faz muito tempo que a gente não estava se vendo. Né? E muitas vezes, ô Gu, tu pode ficar 5 horas depois do trabalho? Aquela coisa, né? Te elogia ali, te bajula e daí vem a facada. O bajulador, ele não se importa com o destino da outra pessoa. O bajulador quer o seu próprio conforto, ele quer alcançar o seu propósito. Veja o que olha que interessante, as feridas feitas por alguém que ama. Uma palavra franca, sincera, verdadeira, que é capaz de romper com a ilusão, com o erro da outra pessoa. É um amigo que fala a verdade, que chega de peito aberto para o outro e fala, olha, se eu não gostei disso aqui, o que tu fez? As feridas são leais por causa do fundamento do relacionamento que esses amigos estão vivendo. Nós estamos falando aqui não de um corte de faca num beco escuro, mas do corte de uma pinça feita dentro de uma sala de cirurgia. Alguém que quer curar, alguém que quer sarar. Não alguém que quer passar alguém para trás. A segurança e a lealdade na amizade ajudam a receber essas feridas, portanto, pois o bem-estar daquela pessoa a médio e longo prazo é o objetivo do amigo que ama. Eu estou interessado naquela pessoa e por isso eu falo. Porque no imaginário do amigo nós vamos caminhar juntos ainda por muito tempo. Nós vamos caminhar por toda a nossa vida. E eu quero alguém forte do meu lado. Eu quero alguém leal do meu lado. Eu quero alguém que ombreie a causa de Cristo junto comigo. Que ame a palavra, que ame a sua igreja. Alguém em quem eu possa confiar. E que se errar em alguma instância comigo, eu possa pegar as escrituras e mostrar. Isso daqui que tu crê está de acordo ou está com desacordo com aquilo que tu crê. Porque eu sou leal, porque ele é meu amigo. Então nós lapidamos os amigos à imagem de Cristo e não à nossa própria imagem. E isso, meus irmãos, óbvio, está relacionado a discipulado também. Isso exige coragem para quem fala e exige muita humildade para quem recebe também. Nós temos aqui, nesse contexto, uma amizade que é madura. Isso é amadurecimento de amizade. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, o menino Ney estava jogando no Barcelona. O menino Ney fazia um trio com nada mais nada menos que Suárez e Messi. Todo mundo falava daquele trio. Ney ganhando em euros, milionário, todo mundo falando que ele poderia ser o melhor do mundo em qualquer momento. Então, eu lembro de ter lido uma reportagem sobre os parças do Ney, do menino Ney. O que eram os parças, Cristiano? Ele pegou amigos de infância que conheceram ele na baixa, digamos assim, quando ele era pobre. Ele pegou aqueles amigos e pagava 50 mil reais por mês para eles estarem junto com o Neymar, todo mês, para estar cercado de pessoas que um dia, quando ele era pobre, não era conhecido, eram amigos dele, porque eram amigos dele de verdade, não tinha interesse algum no Neymar. Veja que grande dificuldade que é quando tu tem grana, quando tu é conhecido, quando todo mundo à tua volta quer se aproveitar de ti, crescer em cima de ti, aparecer, porque toda essa fama e influência abrem portas. O status que esse jogador atingiu mundialmente abriram portas que muitos de nós aqui talvez nunca vamos sequer cogitar que existam. Imagina um monte de pessoas de sanguessuga, como foi o caso daquela mulher lá que foi até Paris lá e acusou ele depois. Então, o que Neymar estava fazendo aqui é indo em busca de lealdade dentro de um contexto que muitas vezes, de repente, não podia confiar em ninguém.
estava em busca de amizades verdadeiras, pessoas que ele poderia confiar, porque viram ele dentro de um contexto que não era o mesmo o qual o mundo inteiro estava conhecendo agora. Poucas coisas são piores do que um falso amigo que fala bem de ti na tua frente, mas te destrói nas tuas costas. Veja só o Sermão 199 de Santo Agostinho, um trecho, e diz: duas coisas são essenciais nesse mundo: vida e amizade. Ambos devem ser altamente valorizados e não subestimados. Todos os homens de Deus, os grandes teólogos, em algum ponto eles falam sobre a importância da amizade. É impressionante isso, mas começa a pesquisar. Tu vê que homens maduros na fé sempre tinham um amigo. É muito interessante como o Tolkien conseguiu terminar Senhor dos Anéis graças a C.S. Lewis. Procurem por isso. Como muitas vezes ele estava cansado, se sentindo não criativo, e C.S. Lewis sempre ali: como é que tá? Como é que tá a tua escrita? Onde é que tá? Que parte tu tá? O que aconteceu com o personagem tal? Tava aquele amigo ali instigando. Tanto é que ao final Tolkien ainda agradece. Tem escritos de Tolkien agradecendo pela amizade de C.S. Lewis. 27:17. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E geralmente quando nós lemos isso de uma forma mais poética, nós imaginamos duas lâminas ali se afiando, né? Para nós gaúchos, imaginamos uma chaira e uma faca, e o cara ali afiando a faca. Só que dentro do contexto da tecnologia de 1400 anos antes de Cristo, alguns historiadores e pesquisadores nos dão um imaginário diferente disso. Esse afiar aqui, esse moldar, ele está muito mais relacionado à forja, a uma marreta com um metal duro ali, afiando no sentido de esquentando aquele ferro, sabe, meio laranjado com vermelho, assim, mais ou menos dessa cor aqui, e sai faísca, e é quente, tem impacto, calor alto. Esse seria o imaginário correto ao lermos esse trecho. Portanto, afiar as astúcias, a personalidade, o raciocínio, por meio de um diálogo franco, é esse afiar. Não é fácil, meus irmãos. A gente vê, e tendo isso, essa imagem em nossa mente, a gente vê que não é tão fácil, assim, não é tão barbada assim. É como um treino de exercício. Tu vai lá e compra um produto para fazer exercício em casa, assiste às aulas e tá ali fazendo tua calistenia. De momento que tu cansa, daí tu, tô cansado. Agora, se tu faz um treino com um amigo teu, ele diz: não, bota um pezinho a mais. Não, vamos, cara, vamos um pouquinho mais. Vamos correr mais 500 metros. Vamos um pouquinho mais, vamos lá, um pouco mais. Aí vai aquelas fibras do músculo rompendo. Acontece a hipertrofia, estamos mais fortes, porque nós temos um amigo nos incentivando, nos conduzindo, nos levando a crescer. Essas microlesões fazem a gente crescer, ficar resistente, ganhar corpo. Essa ruptura, esse empurrão além do limite daquilo que é confortável, é o que nos leva ao crescimento real. Como um choque construtivo. Porque sem questionamento das ideias, sem esses atritos, o intelecto e a personalidade vão ficando fracos. Porque nós estamos querendo modelar todos à nossa volta ao nosso bel prazer, como nós queremos, e não como as Escrituras dizem. Portanto, todos nós, em alguma instância, todos nós precisamos de um amigo afiador. Nós precisamos de um amigo que nos confronte em amor. E a gratidão que isso nos dá vai levar a amarmos aquele amigo. Aquele amigo que nos questionou, aquele amigo que nos confrontou. Talvez a gente não entenda nesse momento, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós vamos lembrar: aquele cara foi duro comigo, ele me falou aquilo, mas hoje eu entendo e eu dou graças a Deus pela vida dele. Esse é um amigo. E nós paramos para pensar aqui, quantos de nós temos um amigo assim? No Japão, em 2021, nasceu o Ministério da Solidão. Em 2024, no Reino Unido, copiou esse mesmo Ministério da Solidão.
É uma tentativa do governo aqui de tratar um problema endêmico social que é a solidão. Eles tentavam promover aqui acessibilidade, transporte, terapias para as pessoas, grupos de encontro para as pessoas, para elas tentarem conviver mais. A ideia aqui é uma tentativa de combater o isolamento social. Talvez para nós, dentro de um contexto de igreja, com PGs, a gente não, isso é uma coisa muito distante de nós. Mas é verdade, é real, basta você pesquisar. Estar sozinho intencionalmente, meus irmãos, não é problema nenhum. Quando há propósito na nossa solitude, nos conectarmos, refletirmos sobre a vida. Agora, outra coisa é nos sentirmos só. Eis o grande problema. Sentir-se só é um fenômeno do nosso tempo. E muito disso ocorre em função desse individualismo, do ego, da autonomia do ser humano. Muitos idosos se sentem só. Isolados da sociedade. Idosos que um dia todos nós seremos. Como será a sua velhice? Rodeado de irmãos, rodeado de amigos? Ou será que ainda é muito cedo para a gente pensar nisso como igreja? Como será a sua velhice? Qual é a cultura de amizade que nós estamos sedimentando na Igreja do Jardim Botânico para o nosso futuro? Porque um dia você vai chegar lá. Um dia o seu cônjuge não estará mais do seu lado. Um dia seu filho e sua filha vai casar, de repente morar em outro estado e vai te ver uma vez ou duas vezes por ano, na pior das hipóteses. Dificilmente a nossa preferência será por alguém nos moldes bíblicos. Existem aplicativos e sites de amigos de aluguel. Tu vai viajar, conhecer um lugar, não sabe nada daquele lugar, aluga um amigo e ele faz uma tour contigo. Só que o louco disso é que nos filtros de seleção para o amigo de aluguel, a gente escolhe pessoas ao nosso bel prazer. Pessoas que têm a ver com a gente. Dificilmente a gente escolhe alguém que pode nos afiar. Veja que triste que é, meus irmãos. A solidão é fato, a solidão é real. As pessoas se sentem sós. É necessário aqui falar de rotinas também. Rotina é um aspecto muito importante. E também muito danoso por vezes. Para que tenhamos amigos que nos façam crescer e edifiquem, e nos consolem e nos exortem. Uma rotina que não privilegia a manutenção das amizades não é uma boa rotina. Uma rotina comum a todos é nos fecharmos em nossas famílias, criar hábitos e hobbies solitários e que não contribuem para novos relacionamentos. E a vida adulta expõe muito isso, né? O negócio é trabalhar, dar duro o dia inteiro, chegar no final do dia, ligar a TV e descobrir o quão imprestável que é e quão inútil é a tua vida e quão sem graça é a tua vida. Aí tu tem que dormir, descansar para no outro dia se matar trabalhando para assistir TV e descobrir, esse filme é isso aqui que eu queria ter na vida, para esse lugar que eu queria ir, é isso que eu quero na minha vida. Aí tu tem que descansar para no outro dia acordar de novo, dar duro, parar na frente da tela e ver, mas a minha vida é uma desgraça, essa vida é muito melhor, eu vou descansar aqui para acordar no outro dia, me matar trabalhando para um dia ter essa vida, e entro num ciclo sem fim. Na melhor das hipóteses, algum programinha com algum tipo de amigo que não vai te afiar em nada, não vai te desafiar em nada. Aquele tipo de amizade que, por vezes, sorri com a boca, mas não sorri com os olhos. Eu não vou fazer aqui, se você quer saber como é que é, eu te mostro. Vejam, Arthur Greaves foi o melhor amigo de C.S. Lewis na sua infância. E C.S. Lewis, em 1935, escreveu uma carta para o seu melhor amigo de infância. E veja o que C.S. Lewis diz. A amizade é o maior dos bens mundanos. Certamente, para mim, é a principal felicidade da vida. Se eu tivesse que dar um conselho a um jovem sobre um lugar para morar, acho que eu diria, sacrifique quase tudo para morar onde possa estar perto dos seus amigos. C.S. Lewis sentia falta do seu amigo de infância. Tem um livro que não é cristão, de Bronnie Ware, o nome dela. É uma enfermeira que trabalhou muitos anos na Austrália. O nome do livro é Os 5 Principais Arrependimentos que Todas as Pessoas Têm Antes de Morrer.
Tem audiolivro, dá para ouvir esse livro. E ela, trabalhando muitos anos como enfermeira na Austrália, foi recolhendo depoimentos das pessoas. E veja só que muitas pessoas repetiam para ela o seguinte: eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Um recorte aqui para vocês. A autora diz: frequentemente eles não percebiam verdadeiramente todos os benefícios das velhas amizades até uma semana da morte, a quem e nem sempre era possível localizar os seus amigos. Muitos ficaram tão envolvidos com suas próprias vidas que deixaram amizades de ouro passarem ao longo dos anos. Houve muitos arrependimentos profundos por não dar às amizades o tempo e o esforço que elas mereciam. No leito de morte, eu quero estar com meu amigo. Queria estar com meu amigo. Queria estar com meus amigos aqui, rindo, brincando, falando alguma coisa, falando sério. Eu queria estar com meu amigo. A autora vai dizer ainda: todo mundo sente falta dos amigos quando está morrendo. E vejam, seus últimos dias de vida, o apóstolo Paulo tem um sentimento muito semelhante. Ele escreve para o seu amigo Timóteo, 2 Timóteo 4:9. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Depressa, Timóteo, vem ter comigo, vem ficar comigo, Timóteo. Ele ainda diz no verso 21, procura vir antes do inverno. Vem me ver, Timóteo. Estou sozinho. Isso nos leva a pensar, será que um dia, quando nós chegarmos lá nos nossos 80, quem dera 90 anos, nós vamos olhar para trás e dizer: eu poderia ter trabalhado um pouquinho mais, poderia ter ficado um pouquinho mais no trabalho. Eu poderia ter tirado umas férias um pouquinho mais extravagantes. Eu deveria ter ficado um pouquinho mais nas redes sociais, assistindo, maratonando uma série. Eu deveria ter feito isso aí um pouquinho mais. Ou nós vamos dizer: eu deveria ter passado mais tempo com os meus amigos. Eu deveria ter passado mais tempo com os amigos de Jesus. A maioria de nós, se não todos nós, choramos por causa de uma bola. Porque o náufrago faz a jangada dele, amarra com cipó, ele passa o rebento, aquela jangada dele está quase toda se desmontando em alto mar ali. Quando ele acorda, ele procura pelo Wilson. Wilson, cadê o Wilson? E ele olha, está uns 50 metros, quase no horizonte do mar, a bola, Wilson. Ele: Wilson, não me deixa, Wilson, não me deixa. Ele pula dentro d'água e começa a nadar, só que ele está fraco, debilitado, ele começa a afundar. E ele vê que ele não vai alcançar o amigo dele. Ele não vai alcançar o Wilson. E ele começa: me perdoa, Wilson, me perdoa, Wilson. E ele volta para a jangada, pega um cipó e tenta nadar ainda, porque ele estava se afastando do barco dele. E ele tenta: Wilson, me perdoa, não me deixa, Wilson. E nós ali: meu Deus, cara, que triste isso. Ele volta para a jangada, está lá deitado com aquele bendito pacote que ele tem que entregar. E ele: Wilson me deixou, Wilson, chorando amargamente. E muitos de nós nos colocamos no lugar de Tom Hanks naquela cena. É verdade, o Wilson me deixou, as pessoas me deixam. Mas quantos de nós não nos colocamos no lugar da bola, do bendito Wilson? Porque quantos amigos nós deixamos para trás? Amigos que nos amam. Ignoramos pessoas preciosas na nossa vida. Ninguém se coloca no lugar do Wilson. Por isso, há quem diga que uma boa amizade, um amigo de verdade, no qual a gente pode desprender algum tempo de conversa franca, conversa séria, verdadeira, pode substituir uma boa terapia. Porque, veja, eu não estou falando contra a terapia, contra a ciência, contra nada nesse sentido. Mas muitas pessoas tratam e continuam pagando só para poderem falar. Porque ninguém mais quer ouvir ninguém. Ninguém quer ouvir, não quer emprestar meus ouvidos para ninguém. Eu quero ficar pagando R$300 por hora por 10, 20 anos porque eu preciso falar. Eu preciso ser ouvido. E eu preciso da ética profissional que não vai sair dentro daquela sala. O que é isso senão um amigo
que as pessoas sempre tiveram bons amigos, amigos confiáveis, que eu posso falar, que pode me ouvir. Esse amigo bíblico que nos afia no fogo, quando que ele vira um irmão? 17 de Provérbios diz: o amigo ama em todo tempo, mas na angústia nasce um irmão. O termo, a tônica aqui está em todo tempo. Amizade verdadeira, que é voluntária, que é recíproca, que é uma escolha. Eu escolho ser amigo, eu escolho estreitar os laços com aquela pessoa. É reconhecer o valor do outro, no bom e no ruim. É diferente do parente, é diferente do cônjuge. No contexto lá do Oriente Médio, de clãs, de tribos, era essencial para a sobrevivência tu estar dentro de uma família. A família era um pilar de sustentação para um problema extremo, na hora do perigo. Só que quando nós colocamos a família e o amigo na balança, nós percebemos que a amizade que escolhemos muitas vezes nos mostra um vínculo mais forte. Eu vou tentar de alguma forma elucidar isso aqui. Porque nessa cultura patriarcal, tribal, familiar, antiga de Israel, o laço da verdadeira amizade era descrito como mais forte, muitas vezes melhor que os laços de sangue. Escolher ser leal pelo pacto do caráter que eu tenho com aquela pessoa. Isso deve elevar o relacionamento dos dois para um outro patamar. Nós lembramos aqui de Ruth e Noemi, Jonatas e Davi, que não eram parentes, mas foram grandes amigos. Muitos de nós temos um tio que é parente de sangue, mas está distante e nós não vemos há muito tempo. Nós temos um primo que de sangue, mas a gente não fala há muito tempo. Alguns de nós têm irmãos que correm o mesmo sangue e a gente não se dá muito bem. Nós levamos em consideração amigos nossos que não tem nada a ver com sangue, muito mais do que parentes nossos. Veja, o termo todo tempo é um suporte recebido, é um suporte dado àquela pessoa, é uma ação contínua. Mas, porque o que adianta nós termos um parente de sangue se nós temos um relacionamento de impessoalidade com aquela pessoa? Existem amigos que são mais chegados que irmãos. Não ter compromisso com um parente nos leva a um relacionamento superficial. É como se o vínculo de sangue nos levasse a um tipo de falsa segurança. Ah, ele é meu parente, a qualquer momento a gente vai se ver, a qualquer momento a gente vai se falar, em um encontro da família a gente vai estar ali e a gente se vê. Como alguém que não prioriza o relacionamento familiar, justamente porque ele sempre vai estar lá. Porque família não há como a gente escolher, a gente simplesmente nasce na família, mas amigos a gente escolhe. A gente é intencional com os nossos amigos. Por isso que muitas vezes quando a família está distante, existem amigos que são mais chegados que irmãos. E aqui, a intencionalidade é a chave para entendermos isso. Sermos intencionais. Existe uma diferença entre o dever biológico e um envolvimento ativo, fora do piloto automático. Eu vou me relacionar com aquela pessoa. Eu tenho ela por amigo, então eu vou estreitar os relacionamentos com aquela pessoa. Eu amo ela, eu quero estar junto dela. Provérbio 19:4 diz: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo deixa. Veja que interessante isso. Amizade, quando está tudo bem, quando o dinheiro está no bolso, quando a mesa está posta e farta, é muito fácil. Quem não quer ser amigo assim? No kkk, no tá tudo bem, na saúde, no vigor, dinheiro no bolso, tudo certo. Pô, quero ser amigo. Vamos ser amigos, vamos ficar juntos, vamos celebrar. Agora, na adversidade. Quantos amigos você teria na adversidade? Quantos amigos você teria se o que você tem você não tivesse?
se você estivesse passando por dificuldades, quantos amigos você teria? Se houvesse a necessidade de você passar algumas noites no hospital, quem estaria lá com você? Amigos no bem bom é uma coisa. Outra coisa bem diferente é um amigo na universidade. É aí que nasce o irmão. É muito bom ser amigo de pessoas que têm condições financeiras. Mas quantos de nós desejamos ser amigos de pessoas que não têm tanto para compartilhar com a gente? Eu tenho um amigo de longa data, um amigo muito querido aqui em Porto Alegre. Esse amigo passou por algo terrível. Trabalhando, ele caiu de um telhado de cabeça no chão. Ele arrebentou a cabeça dele no chão. Um buraco na cabeça. E ele ficou no hospital. E muito meu amigo, eu falei para a Vanessa super entendeu e apoiou também, não vai. Vou deixar a Heloísa, deixar a Vanessa, vou pousar numa cadeira de hospital dura, ruim, para ficar com meu amigo. E assim fiz eu. A gente orou, ele estava super fragilizado, pedia que cantasse, pedia que orasse. A gente viu o filme e pedia para orar de novo. Tinha que levar ele no banheiro, com a bunda de fora ali, coisa mais feia do mundo, e carregando aquele coisa do soro assim. Amigo para essas horas. Mais ou menos uns 3 meses estava eu sem ver o meu amigo, os nossos amigos. E esse amigo foi lá em casa. Uns 20 minutos, mais ou menos, sentou ali na sala, ali, eu estava fazendo algumas coisas assim. Aí daqui a pouco eu olhei, eu tenho um cachorro chamado Guri, ele é ceguinho, não ouve também, muito bem. E o Guri deixou um prêmio num canto da sala ali que eu não tinha visto. E eu, uma lembrança do Guri aqui, meu amigo, eu vou limpar. E ele falou assim, eu vi, né, mas não quis falar nada. E aquilo ali, em um momento eu pensei, puxa vida, né, cara, como a gente está ficando distante. Porque num contexto normal, ele ia até fazer uma piada com aquilo ali. De repente a gente ia rir ali, kkk, quer que eu tire, meu? Mas a gente já estava ficando tão protocolar um com o outro, né? Por que eu quero dizer isso? Se convivemos mais, se andássemos mais juntos, a reação ali seria outra. Amizade exige manutenção. Amizade precisa de manutenção. Enquanto ficamos jogando para frente, priorizando tantas outras coisas, não estreitaremos os laços com os nossos amigos. As boas risadas, a conversa séria, franca. E aí, vamos nos sentindo cada vez mais sós. Eu faço aqui com os irmãos 3 aplicações. E a primeira dela é: quem é amigo de todo mundo não é amigo profundo de ninguém. Veja, afiar o ferro com outro ferro demanda tempo, demanda dedicação. Jesus Cristo escolheu 12 amigos para andar com ele, mas Jesus Cristo tinha 3 amigos que eram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. E é natural, supernatural, que alguns de nós tenhamos preferências por outros. A gente precisa ter maturidade nisso. Existem pessoas que vão ter mais afeições com uns. E está tudo bem se eu não vou ser o teu melhor amigo e vai ser o Israel ou a Patrícia. Está tudo bem. Eu não estou morrendo de necessidade de amar. Meu amor está completo e satisfeito em Cristo. Assim devemos pensar. Mas eu gosto, eu tenho uma afeição a mais pelo Rizion. Eu ando mais com ele. A gente, de repente, conversa mais. De repente, pelo PG, por jogarmos futebol junto. Está tudo bem. Não significa que eu não te ame mais. São afinidades. O exemplo de Jesus com Pedro, Tiago e João é isso. Qual o problema disso? Nós precisamos desfazer a ideia de que todo mundo é nosso amigo igual. É muito bom ter um amigo em especial para nos afiar.
para nos conhecer melhor e para nos confrontar, para ajudar no discipulado. No Éden, Deus fez o homem e ele viu que era bom. Isso aqui é muito bom. Aliás, ele viu que era bom. Mas ele viu que o homem estava sozinho. Então ele fez uma amiga para ele e ele disse: isso aqui é muito bom. A amizade é muito bom. Só que Adão poderia dizer: aqui tem as capivaras, aqui tem um monte de coisa, não precisa, tem um monte de gente que eu amo todo mundo igual, eu fiz toda a tua criação igual. Não, vou te dar uma coisa especial para te amar. Um amigo mais íntimo para te amar. Não fomos criados para ficarmos isolados, nós somos seres comunitários e refletimos a Trindade, a relação do Pai, Filho e Espírito Santo, essa unidade, esse relacionamento. Nós precisamos de amigos, nós precisamos escolher esses bons amigos e sermos propositivos e intencionais nos nossos relacionamentos. Então, quantos de nós, vejam bem, eu não quero aqui dar uma conotação de interesse, eu não quero aqui dar uma conotação de usar as pessoas. A pergunta que faço é: quantos de nós podem dizer, eu quero ter um melhor amigo e eu quero ser um melhor amigo? Eu não quero só que venha a mim, mas eu quero ser esse bom amigo. Quantos de nós? Segunda aplicação, há um texto lindíssimo de um pastor presbiteriano chamado Emílio Garófalo. O texto se chama Pela Última Vez. E ele fala um texto, no início do texto, que o que inspirou ele a escrever esse texto foi que ele ouviu: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez e ninguém na hora se deu conta disso. Então ele discorre sobre um monte de coisa que um dia a gente vai fazer pela última vez, mas que a gente não sabe que é a última vez que a gente está fazendo. Então, até mesmo como estar com os amigos, aproveitar aquele momento com os amigos. E no final ele fala que haverá um dia em que não haverá uma última vez. Nada precisará ser feito pela última vez. Um dia quando nós estaremos na glória. A amizade entre cristãos é um privilégio sublime que uma amizade com as pessoas que não conhecem a Cristo não pode dar. Amizade com um cristão ecoa na eternidade. Amizade entre irmãos, entre os amigos de Jesus, é uma amizade eterna. Porque na glória eu vou estar com a Ju, eu vou estar com o Heron, eu vou estar na glória com o Nadab, com o Paulo, com a Dani, desculpa meus irmãos, eu vou ficar falando todo o Elias, eu vou estar com a Renata, com a Rocio, eu vou estar com a Marta na glória. Então, o quanto a gente deseja as coisas da glória agora, aqui na terra, o quanto eu desejo a eternidade com Cristo e todos os benefícios de uma vida eterna, agora, nesse exato momento, o quanto eu quero isso, o quanto eu quero estar com os meus irmãos, o quanto eu quero ser confrontado, eu sei que eu preciso ser confrontado, eu sei que eu preciso lidar com muita coisa, para que a glória de Cristo resplandeça na minha vida. Quem pode fazer isso? Um bom amigo é o que Deus nos dá, e a oportunidade de nos relacionarmos com homens e mulheres de Deus. Não vamos deixar isso escoar por dentro dos nossos dedos, meus irmãos. Vamos ser propositivos nesse sentido. Precisamos dedicar mais tempo para as nossas amizades. Por último, uma igreja missional é uma igreja que ama. Acompanhe comigo o texto de Hebreus, no seu capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. E diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo,
se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, aquele primeiro amor, aquele teu irmão que vê que tu está um pouquinho mais devagar, mas ele vai ali e te exorta. Como nós vimos no retiro, nós falamos muito sobre isso, nós somos uma igreja cativante, nós queremos ser uma igreja intencional, nós queremos que as pessoas entrem ali e vejam que a gente se conhece, que a gente partilha a vida uns com os outros, que a gente se ama. Porque tem muita igreja com uma estrutura muito melhor que essa daqui. Uma banda, um showzão bem legal. Com uma estrutura muito legal. Com muito mais voluntariado. Se a gente focar nessas coisas e priorizar essas coisas, sempre haverá alguém que vai fazer melhor que a gente. Mas pessoas que nos amem, que se importem conosco. Isso é o que está ao nosso alcance. Isso é o que é igreja. Isso é coinonia de verdade. Você faz parte do corpo de Cristo. O seu irmão é membro desse corpo. Desse mesmo corpo que você. Logo, também é sua responsabilidade exortar e afiar esse irmão. Como ferro afia ferro. Esse senso de pertencimento, de responsabilidade uns com os outros como igreja é o maior sinal de uma igreja madura. É o maior sinal de uma igreja que tem relacionamentos maduros. Isso é coinonia real, isso é comunhão real. Portanto, não importa o quão íntimo você é, quão amigo chegado você é de uma pessoa, também é sua responsabilidade encorajar, edificar e consolar o seu irmão. É isso que esse texto está dizendo. Eu não posso esperar que o presbitério fale com todo mundo e faça a visita com todo mundo e ande sempre com todo mundo. Você tem essa responsabilidade de fazer isso também como igreja. É como eu disse, será que nós queremos pessoas que nos amem e cuidem da gente? O quanto nós queremos pessoas para cuidar? Eu ia citar aqui o caso de uma irmã amada no meio de nós. Eu lembro que muitos anos atrás, ela estava muito pelo canto, não ficava com a gente, ela ficava na dela, não sorria muito, não falava muito ali. E simplesmente mudou. Simplesmente mudou. Parece que dá água pro vinho. E eu lembro que a gente orava também em função disso. Hoje é uma irmã que se dá com todo mundo, atua, ajuda em diversas coisas. E uma vez eu perguntei para ela, mas o que aconteceu? O que te fez mudar? E ela disse, não, eu vi que eu tenho que vinha de mim, precisava ver de mim, eu precisava ser propositiva, eu precisava tomar a frente. Aquela ideia de a igreja que eu quero, eu preciso ser. Servir, não ser servido. Eu não vou dizer quem é a pessoa, a menos que ela levante a mão e diga assim, faça assim. É a Dani do Paulo. A gente viveu isso com a Dani do Paulo. Uma irmã querida, amada de todos nós, mas que teve uma fase lá, muitos anos atrás, ali, logo que vieram congregar. Mas a Dani mudou e hoje ela é tudo isso que a gente pode testemunhar. Portanto, receba isso, que nem diz o pentecostal, receba. Empodere-se dessa verdade. Assuma essa responsabilidade como membro da igreja. Somos filhos do mesmo Pai, amigos uns dos outros. Nos amamos como igreja, devemos cuidar uns dos outros. Até que Cristo venha nos buscar. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor e Deus, nós chegamos, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, confiantes e alegres diante de Ti, Deus, porque não somos mais chamados de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas nós somos chamados de amigos por Ti. Tu és o nosso melhor amigo.
aquele do qual nós não podemos esconder nada, aquele que sabe, Senhor, das nossas lutas, das nossas batalhas, das nossas dificuldades, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, esteja conosco, que essa palavra cale aos nossos corações e nos confronte, Deus, a sermos mais parecidos com Teu Filho Jesus, servos, propositivos, interessados nas Tuas coisas, nas coisas do reino. Sim, Deus, nós sabemos o que Tu quer. Como Teus amigos, nós sabemos o que Tu quer. E Tu quer, Senhor, que nós glorifiquemos a Ti, através da nossa vida, através das nossas amizades, através dos nossos bens, através, Senhor, da nossa família, através do nosso tempo. Nesse momento, Senhor, nós Te pedimos que essa palavra, Senhor, confronte, modele, trabalhe em nossos corações aquilo que precisa ser trabalhado, Senhor, para que possamos glorificar a Ti, dando bom exemplo de amigos fiéis, verdadeiros, amigos, companheiros que ombreiam a Tua causa, a causa de Cristo aqui na terra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, é o que pedimos, no nome de Jesus. Amém.